Fala pessoal, bem-vindos ao Periquitos da Cidade. Eu sou o Bruno de Assis e hoje eu vou te explicar tudo o que você precisa saber passo a passo para a sua criação de periquitos. Ninhos, gaiolas, reprodução e vários outros truques que vão fazer toda a diferença para você e para a sua criação de periquitos. O primeiro item que devemos identificar é se sua dupla de periquitos é composta por um macho e uma fêmea. E para isso, temos uma forma muito simples de reconhecer. Na maioria das mutações, a fêmea geralmente tem a narina branca, rosa clara ou marrom, enquanto o macho geralmente tem a narina azul. Tem algumas mutações em que essa regra não se aplica, então é fundamental analisar o comportamento de seus periquitos. É importante também dizer que nos filhotes essa regra não se aplica, pois enquanto pequenos todos têm as mesmas cores de narina. Precisamos observar também a idade de nossos periquitos para que eles não entrem em reprodução muito antes ou muito depois do melhor período fértil dos periquitos, que ocorre com aves entre 6 meses e 4 anos de idade. Periquitos muito novos ou muito velhos aumentam as possibilidades de ter filhotes com má formação ou mesmo ter um índice muito grande de mortalidade entre os filhotes ou até filhotes com desenvolvimento normal prejudicados. Também precisamos analisar se os periquitos têm boas condições para se reproduzir, se não estão ou estiveram doentes recentemente, se não tem alguma malformação ou doença que possa ser passado para os filhotes, ou até mesmo trazendo um desgaste extra para a fêmea que ainda está se recuperando de alguma doença recente. Nesses casos, é importante adiar a reprodução até que eles tenham plenas condições de seguir com os cuidados que a reprodução exige. Uma pergunta que recebo frequentemente é qual período do ano os periquitos se reproduzem. Pois bem, eles se reproduzem o ano todo, desde que a fêmea e o macho se aceitem. Para isso, basta deixar o ninho à disposição. Mas eu não aconselho deixar a fêmea cuidar de mais de 3 crias em seguida, pois isso desgasta muito a fêmea. A cada 3 crias, recomendo tirar o ninho e deixar a fêmea descansar e recuperar sua plena saúde antes de seguir para a próxima postura. E como eu sei se a fêmea e o macho se aceitaram, você vai notar entre eles uma troca de carinho constantes. E também toda vez que um deles muda de puleiro, o outro vai junto. Também costumam dormir um do lado do outro. Observe também se o macho começa a dar alimentos no bico da fêmea, pois esse é um comportamento típico do macho quando a fêmea está pronta para reproduzir. Normalmente você vai notar que a fêmea passa a entrar com mais frequência no ninho. Isso é um sinal de que ela está se preparando para iniciar sua postura. A alimentação também é muito importante nesse período de reprodução, pois as aves necessitam de mais nutrientes para botar e cuidar dos filhotes, como por exemplo o cálcio. Então, oferecer uma alimentação rica e balanceada é muito importante para manter a saúde dos seus periquitos, levando em consideração que, onde os alimentos são oferecidos com mais abundância, a taxa de reprodução também aumenta. As frutas, verduras e legumes são complementos vitamínicos naturais que você deve usar a seu favor. Se você não sabe o que pode dar como alimento para seus periquitos, eu vou deixar um card aqui em cima que vai te explicar passo a passo quais os alimentos você pode oferecer e quais os benefícios que eles trazem para os seus periquitos. Para a época de reprodução, também é importante deixar sempre à disposição a famosa papinha para a criação de filhotes. Você encontra essa papinha facilmente em qualquer pet shop como alimento pronto para pássaros, já que esse alimento é rico em vitaminas, aminoácidos e sais minerais fundamentais para o bom desenvolvimento dos filhotes. Não se esqueça da água, que deve estar sempre à disposição e trocada cada vez que sujar, para evitar o aparecimento de bactérias que podem adoecer seus periquitos.
Pela mesma razão, você precisa recolher os restos de alimentos naturais que você ofereceu a eles, pois eles fermentam e estragam com muita facilidade. É muito importante que seus periquitos tenham espaço para voar, e isso interfere diretamente no tamanho da gaiola que você deve oferecer. O ideal é que ela tenha pelo menos 60 centímetros de comprimento, pois eles voam em linha reta, então gaiolas mais compridas são melhores para eles. Alguns amigos criam seus periquitos em gaiola de calopsita, e isso não é bom, pois a gaiola para calopsita tem mais altura que comprimento, e isso não ajuda no conforto dos periquitos, enquanto eles precisam de mais comprimento que altura para poderem voar. Quanto mais comprida for a gaiola, melhor para o casal e seus filhotinhos se acomodarem. Se você quiser aprender como fazer sua própria gaiola, tem alguns vídeos nossos aqui no canal. Eu vou deixar um card aqui em cima com uma playlist ensinando passo a passo como eu fiz essa linda gaiola de madeira. É só clicar. Se você preferir criar em colônia, tenha em mente que o viveiro precisa ter espaço para todos, para evitar brigas e disputas por fêmeas, por comida, por ninho, etc. E quanto ao ninho e viveiro, deixe sempre uma quantidade maior do que a de fêmeas no seu viveiro, para que elas não briguem por ninho ou, então, matem um filhote de outras fêmeas. O casal precisa escolher o seu ninho livremente, então busque posicioná-los todos à mesma altura e mantendo uma boa distância entre eles. Procure colocar os ninhos o mais alto possível para manterem a maior distância dos restos de alimentos e fezes que ficam no fundo da gaiola. O ninho ideal para periquito é o das medidas 25 cm por 13 cm por 12 cm, ou algo que se aproxime disso. Geralmente são vendidos como ninho para agapornis. Eu prefiro esses, pois ele é bem mais espaçoso que o ninho vendido para periquito, que é bem apertadinho, porque a fêmea geralmente tem de 4 a 6 filhotes no ninho. Um ninho muito apertado poderá gerar deformidades nos filhotes, pois os que nascem primeiro naturalmente se desenvolvem mais e ficam maiores que os outros recém-nascidos, e por isso acabam ficando em cima dos menores, o que pode fazer com que os mais novos se desenvolvam com as patas abertas, além de causar maior mortalidade entre os filhotes mais novos por sufocamento. O ninho também precisa ter essa covinha no seu interior para que os ovos fiquem bem posicionados e não rolem com facilidade quando o casal se movimentar dentro do ninho. É necessário fazer a limpeza do ninho de tempos em tempos, pois as fezes vão se acumulando no seu interior e isso favorece o aparecimento de fungos, bactérias, ácaros, piolhos, entre outros, que vão trazer doenças e prejudicar as suas aves. É legal também oferecer alguma forração como serragem para facilitar a limpeza e aumentar a vida útil dos ninhos. Após observar tudo isso que eu já disse, poderemos em breve ver lindos filhotinhos nascendo em nossas criações. Geralmente, a fêmea começa a botar uma semana depois da fecundação, e ela bota um dia sim e outro não, em dias alternados, chegando a botar até 8 ovos. Após a postura, em uma semana já dá para ver se o ovo está fecundado ou não. Dá para ver através de um exame chamado ovoscopia. Eu ensino a fazer esse exame aqui no canal. Você só precisa de um celular com lanterna. Em 18 dias do início da incubação, os filhotes começam a nascer. É normal que uns filhotes se desenvolvam primeiro, pois a fêmea botou com um intervalo de 2 dias entre eles. Então, o que nasce primeiro vai se desenvolvendo primeiro que os outros. Geralmente, isso não é problema, pois é super comum que os filhotes mais velhos ajudem a mãe a cuidar dos filhotes mais novos. Se você quiser criar o filhote na mão, na papinha, espere pelo menos que ele tenha 10 dias de vida, pois antes disso, ele ainda está muito frágil e poderá morrer facilmente. Saiba que será necessário alimentá-lo a cada 3 horas, no máximo, para suprir as necessidades que a sua mãe faria. E você deve oferecer a papinha para filhotes, que me referi anteriormente. Após 4 ou 5 semanas, os filhotes estão prontos para deixar o ninho e começam a explorar o ambiente externo. Nesse período, normalmente, a fêmea já começa a se preparar para a próxima postura e às vezes ela tira os filhotes mais preguiçosos do ninho para que ela volte a botar. Também nesse período, os filhotes aprendem a comer sozinhos,
algo que até agora os pais alimentavam. Geralmente, eles aprendem copiando os movimentos dos pais. Ao ver os pais comendo, eles buscam os alimentos para sua nutrição. Mas, como qualquer criança, eles experimentam tudo que encontram pelo caminho. Por isso, é importante manter a boa higiene da gaiola para que eles não fiquem comendo fezes e possam também adoecer. Em 6 semanas, eles já estão prontos para viver independentes dos pais, já comendo sozinhos e bem emplumados, o que possibilita os primeiros voos. Bem, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, e se ainda ficou alguma dúvida, deixe nos comentários e eu terei o maior prazer em responder. Deixe seu joinha e se inscreva em nosso canal. Até a próxima, pessoal!